suas mãos e lembro mãos que um dia Ele estendeu pra curar, mãos que um dia Ele estendeu pra salvar, mãos que um dia Ele estendeu pra abençoar. Glória ao Senhor.
E aconteceu no ano 14º do rei Ezequias, que Senaqueribe, rei da Síria, subiu contra todas as cidades. Então o rei da Síria enviou a Rabizaque de Laquis a Jerusalém ao rei Ezequias com um grande exército, e ele parou junto ao aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo de Javandeiro. Então saíram a ter com ele Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebana, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. E Rabisaque lhe disse: ora, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é esta em que esperas? Agora ver capítulo 38. Capítulo 38, a partir do 1º verso. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor: põe ordem à tua casa, porque morrerás e não viverás. 2. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede, e orou ao Senhor, e disse: Senhor, peço-te que lembres agora do que andei diante de ti em verdade, e com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei os teus dias 15 anos. Baixa a cabeça. Deus e Pai, eu te louvo, Senhor, pela tua benignidade e bondade. O Senhor é o Deus que nos momentos de crise aparece. O Senhor é o Deus que tira o homem do monturo e das cinzas. O Senhor é o Deus que nos amou com um amor profundo, que nos deu Jesus. Tu és o Deus que está neste lugar, pelo teu Espírito, e nós já sentimos a tua unção e a tua graça sobre este lugar. Deus, fala conosco e nos conforte, para que saiamos daqui, ó Senhor, cheios do teu Espírito Santo, que saímos aqui nesta manhã, Senhor, Deus, com alegria vinda dos altos sobre as nossas vidas. Tenha misericórdia da minha vida nesta noite, Senhor, e que eu possa transmitir a tua palavra, Senhor, e que venha ao encontro, Senhor, as nossas carências e necessidades. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Tome assento, igreja. Glória a Deus. Irmãos, a crise, ela significa uma mudança brusca, uma alteração importante no desenvolvimento de qualquer que seja o evento ou acontecimento. Isto é crise. O rei Ezequias, ele é um dos personagens que mais entende de crise. Eu acho que poucos personagens bíblicos entendem de crise como este homem chamado Ezequias. Ele tinha apenas 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou durante 29 anos. Quando o rei Ezequias assume o trono, ele encontrou uma série de problemas no seu reinado, e ele entendeu que ele precisava restaurar a aliança de Deus com o seu povo. Ou seja, o povo deveria restaurar a aliança que Deus tinha com eles. O povo tinha se afastado de Deus. O povo estava distante de Deus. E Ezequias sabia que ele precisava restaurar a vida espiritual daquele povo. E a primeira coisa que ele faz é restaurar o culto ao Senhor.
ele entendia perfeitamente que o povo estava tão distante, porque o povo não cultuava mais, o povo não vinha ao templo mais, o povo não se reunia mais em casa, o povo estava distante de Deus. E ele então começa a restabelecer, e a primeira coisa que ele restabelece é o louvor e adoração ao Senhor. Porque o louvor, ele é aquilo que Deus criou para o homem, para que o homem pudesse agradecer a Deus. A Bíblia diz que nós fomos feitos para o louvor e para a glória de Deus. E a primeira coisa que Ezequias faz é restabelecer a adoração e o louvor, não é? Por quê? Porque o louvor e a adoração é uma atitude de quem louva e de quem adora, natural das pessoas que confiam no Senhor. Por quê? A adoração é o que nós cantamos aqui hoje. A adoração, ela diz no meu canto que eu creio, que eu confio, que eu espero no Deus que fez os céus e a terra. Eu às vezes critico algumas letras de músicas, que as músicas elas não têm nada a ver com adoração, mas são músicas que falam de mim, músicas que falam das minhas posições. Deus não se agrada disso. Deus, ele recebe quando o louvor é para ele, quando você exalta o nome dele, quando você diz nas letras dos hinos o que Deus é. E foi isto que o rei Ezequias fez. Ele mandou que os levitas purificassem as suas vidas e também limpasse o templo, restaurasse o templo. Ele entendia que uma vida de adoração, ela necessita de santidade. E ele então chama os levitas e diz: vocês precisam se purificar, vocês precisam se santificar, vocês precisam voltar-se para Deus. Vão lá para dentro do templo, limpem aquilo, dê uma geral, deixe o templo bonito e vocês voltem-se para Deus. Este foi o papel de quem? Do grande rei Ezequias. E todas essas ações produziram de verdade muita prosperidade e alegria no povo. Diga comigo: prosperidade. Mais uma vez, prosperidade e alegria. Alegria. Foi o que ele, rei Ezequias, conseguiu no seu início de reinado. Foi uma luta, houve levante contra ele, pessoas que não queriam. Deixa eu lhe dizer uma coisa aqui nesta manhã, no nome de Jesus. Todas as vezes que você pensa em ter uma vida de santidade, todas as vezes que você pensa em voltar-se para Deus, todas as vezes que você diz: olha, eu vou me consertar, eu vou voltar à minha aliança com Deus, entenda que o inimigo vai se levantar. Ele não vai querer, mas ele já foi derrotado na cruz do Calvário, e nós entendemos que maior é aquele que está com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Rei Ezequias era este homem. A Bíblia o reconhece como um bom rei, um rei que confiou em Deus, que obedeceu aos seus mandamentos, um rei que realizou profundas reformas religiosas em Judá, eliminando a idolatria e resgatando o louvor e adoração a Deus. Quando nós falamos em idolatria, nós que somos evangélicos, a primeira coisa que nós pensamos é numa imagem de escultura. É a primeira coisa, nós temos esse costume. Mas idolatria não é só você adorar uma imagem de escultura. Você pode idolatrar aquilo que Deus te deu. Você pode idolatrar muitas vezes os seus bens. Você pode idolatrar muitas vezes o seu dinheiro. Você pode idolatrar coisas. Se nesta noite Deus está falando com você, receba a palavra de Deus e deixe para lá suas idolatrias e restabeleça a sua aliança com o seu Deus. No texto que nós lemos, Ezequias está ali junto com o seu povo, prosperando e alegre. Prosperando e alegre. Havia prosperidade e havia alegria. De repente, como nós lemos no versículo 36, no 14º do rei Ezequias, ou seja, fazia 14 anos que ele estava no trono, entra um homem mandado por Senaqueribe. E é interessante que antes de Senaqueribe chegar lá,
em Jerusalém, ele já tinha dominado todas as cidades vizinhas. E essas cidades vizinhas, todas que ele invadiu, normalmente ele matava o rei, matava o governador, mandava matar a família, a esposa, e ele então assumia com alguém o reinado, e aquela nação tinha que lhe pagar impostos. Ele não destruía a cidade, destruía sim, matava quem estava no poder, mas ele exigia que as nações que ele havia dominado deveria, na verdade, lhe pagar tributos. Naquela ocasião, a Síria era o maior país do mundo, era quem estava dominando o mundo. E Senaqueribe vai às portas de Jerusalém, e ele então, com muita tranquilidade, porque ele já tinha vencido todo mundo, ele faz algumas exigências para o rei Ezequias. No primeiro momento, o rei Ezequias entendeu que ele não tinha condições de lutar contra a Síria. No primeiro momento, o rei Ezequias, ele fala, vamos fazer um acordo. Eu faço um acordo com você. Tá? Eu vou te pagar uma certa importância em talentos, ou seja, 17.100 quilos de prata e 300 talentos, ou 1.700 quilos de ouro por mês. Gente, isso era muito dinheiro. Isso era a riqueza do país. Como eu disse, após ele restaurar a aliança com Deus, houve prosperidade e em Jerusalém, Israel de uma forma geral, estava uma bênção. Deus estava abençoando. Quando Ezequias faz esta proposta para aquele homem, ele fala, não, eu quero o dobro disso. De jeito nenhum, é muito pouco. Mas não era o que ele tinha pedido nos outros países que ele invadiu. Muito bem, Ezequias fez tudo o que pôde para arrecadar aquilo que ele queria. Mas quando ele enviou o tributo a Senaqueribe, o rei exigiu mais. Não, isso é pouco, eu quero mais. Aí, deixa eu dizer uma coisa aos senhores. Eu estava no aeroporto de Boston em março de 2019, eu acho que foi isso, março de 2019. Eu estava esperando o avião junto com a Mariana para vir para São Paulo. Do nosso lado tinha aquelas baias e começou a chegar um monte de chinês. Todos os chineses de máscara. E a Mariana me perguntou, pai, por que esses chineses estão de máscara? Eu falei, filha, lá na China está acontecendo um problema sério. Lá apareceu um vírus. E eles já estão indo para lá, já estão se protegendo. E ela ficou com medo, nunca vou esquecer disso. Eu falei, nossa, que coisa esquisita, né? Estava bem do nosso lado, o que separava nós deles era praticamente uma corda, assim que nós estávamos na baia que vinha para o Brasil e eles que ia para a China. E ficamos ali, e quando chegamos, eu nunca vou esquecer, nós estávamos no Belvedere, o Raimundo está aqui, o Raimundo já estava lá, não sei se o Raimundo já estava dirigindo lá. Quando nós estávamos no congresso de jovens, eu recebo um aviso dizendo, a partir de amanhã, todas as igrejas devem ser fechadas, todo o comércio deve ser fechado. E eu falei, meu Deus do céu, quem estava naquele dia no Belvedere lembra-se disso, né? Os irmãos alegres dizendo, olha, o próximo vai ser em tal lugar. Quando eu peguei o microfone no final eu disse, gente, nós precisamos fechar as igrejas. Deixa eu dizer uma coisa a você. Foi uma das piores notícias que nós ouvimos em 2019, 2020 já. 2020 já, né? 2020. Agora, vamos lá. Senaqueribe entra. E ele faz algumas afrontas ao rei da Síria. Primeiro ele fala, ó, se você está pensando que o rei do Egito vai te acudir, eu já o dominei. Se você não me obedecer e não pagar o que eu quero, vocês vão comer, preste atenção nisso, está lá no versículo 12 do capítulo 36. Vocês vão comer as próprias fezes
e beber a sua própria urina. Isso que ele disse para Ezequias. Que mais? Não, aí ele mandou para o povo. Gente, ó, vocês aí, para de confiar nesse rei aí, tá? Esse cara é fraco. Não confia no rei Ezequias. Não confie. E por fim, ele fala uma besteira. Não confie no Deus que vocês servem. Versículo 15 do capítulo 36. Não confie. Então vamos lá. Não confie no Deus que vocês têm. Não confie no rei Ezequias. Se vocês não me obedecer, vocês vão comer as próprias fezes, a própria urina. E tem mais. Se vocês estão pensando que o rei do Egito vai acudir vocês, eu já o dominei. Não tem mais o que fazer. Não foi assim que nós pensávamos? No livro do profeta Isaías, no capítulo 37, versículo 3, está escrito assim: hoje é dia de angústia, de repreensão e de vergonha, como quando uma criança está a ponto de nascer e não há forças para dar à luz. Olha que coisa interessante. Hoje é dia de angústia, de repreensão e de vergonha, quando uma mulher está para ter filho. E ele está falando na sua época, hoje se faz cesariana, mas naquela época não tinha. E a mulher, ela se esforça, e a criança não nasce. E automaticamente ela vai morrer com a criança. É isto que ele está falando aqui no capítulo 37, versículo 3. Hoje é dia de angústia, dia de repreensão e de vergonha. Olha, mas deixa eu lhe dizer uma coisa aqui, Igreja do Senhor Jesus Cristo, Campo de São Carlos. Talvez nós também, como o rei Ezequias, passamos por angústia, por repreensão e quem sabe até por vergonha. Como uma mulher que quer ter filho e não tem, mas deixa eu lhe dizer uma coisa. O Deus que eu e que você serve é o Deus que não nos deixa na mão. É o Deus do impossível. É o Deus que alguns dizem que o homem que fez o grande navio Titanic, quando alguém perguntou para ele, é seguro este navio? Ele falou, mas nem Deus vai afundar este navio. Ah, é? Nem Deus? Ah, nem Deus vai. Eu vou viajar tranquilo. O navio afundou. O navio se foi. Sabe por quê? Porque o Deus que nós servimos, ele não aceita ser desafiado, porque ele é Deus. O Deus que você serve é o Deus que te escolheu antes da fundação do mundo. O Deus que você serve é o Deus que fez um plano tremendo e maravilhoso para te salvar. O Deus que você serve é o Deus que na angústia você clama e a Bíblia diz que ele se levanta do trono para te ouvir. O Deus que você serve é o Deus que te ama, como está em João 3,16. Este é o Deus que você serve. Glorifique a ele, porque só existe um Deus. Aleluia! Se é para o Senhor, aplauda o Senhor com mais alegria. Então vamos lá. A crise chegou. O Covid está na porta, fecha tudo. Não tem mais o que fazer. O que Ezequias faz? A Bíblia diz que ele se humilhou perante o Senhor. Ele rasga as suas vestes, vestiu de pano saco e entra no templo. Está lá no versículo 1 do capítulo 37. Como é que é o negócio? Sim, ele se rasga e ele entra. Ele entra no templo e começa a falar com o Senhor. Ele pede para que um homem de Deus, um profeta, possa estar orando. Pois o inimigo zombou de Deus. O inimigo zombou de Deus. A Bíblia diz que um dos ladrões da cruz disse, mas o senhor não é o cara? Sou. Por que você não desce daí e tira nós? O homem estava morrendo, mas ele achou que era mais interessante zombar do Jesus, o Cristo. Mas da direita não, nós merecemos, ele não. Ele escuta algo tremendo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Olha só, no versículo 2 ao 4, pediu que todos do seu staff se vestissem de pano, de saco, pedisse que o profeta Isaías orasse, pois o inimigo tinha zombado de Deus. Irmão, ninguém que zomba de Deus fica em pé. Ninguém que afronta o Deus que fez os céus e a terra fica em pé. Não, não existe este que zombe de Deus e fique em pé. Ele entra na casa do Senhor para quê? Para orar. Ezequias recebeu as cartas, versículo 14. Recebeu as cartas das mãos do mensageiro e leu.
apresentou diante do Senhor e orou: Senhor dos exércitos, Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins. Só tu é Deus sobre todo o reino da terra. Tu fizeste os céus e a terra. E o Senhor sabe que Senaqueribe disse: ele se gaba em ter destruído as nações vizinhas, destruiu os seus deuses de madeira e de pedra. Nos salve, para que todos os reinos da terra saibam que só o Senhor é Deus. Olha só. Como é que está o negócio? Não, o país tal fechou. Não, o país está todo mundo morrendo. Olha, o país de lá, aquele país que serve ao Deus fulano, Deus beltrano. E é interessante que se você procurar nas redes sociais, você vai ver que alguns países, nesta crise que o mundo passou, apelou para todo tipo de Deus, de letra minúscula. Pessoas fez encantamento, pessoas consultou magos para tentar livrar dessa situação. Mas tem uma coisa, só Deus é que domina os céus e a terra. Deus domina tudo. Quando você tem este entendimento e você está no caminho certo, entenda que Deus vai te ouvir. E aí? Qual foi a resposta de Deus? Deus ainda responde, você entende isso? Deus responde. Você que está na última galeria, você que está na galeria do meio, você que está aqui embaixo, você que está no meio, você crê que Deus responde? Oh, irmãos, o Deus que você serve ainda responde. Oh, quando você entender isto, quando você crer nisto, quando você tiver esse entendimento, pode ter certeza, a sua vida vai mudar. Você vai entender que este Deus cuida de você. Você não é insignificante, não. Você não é o irmão que mora no último bairro da cidade. Você não é o irmão que tem um salário menor. Não, você é filho de Deus. O Senhor te chamou, o Senhor te comprou, o Senhor te prometeu mais do que tudo, a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Deus respondeu, sim. Ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe, rei da Síria. Olha só, porém nele, versículo 7. Porém nele um espírito, para que quando ouvir uma certa notícia volte à sua própria terra, e ali farei com que ele seja morto à espada. Que mais? Porém o meu anzol no seu nariz, e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho de onde vieste. Ele não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma. Eu defenderei esta cidade e a salvarei por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Opa! Nós falamos aqui no princípio, os pastores que me antecederam todos, a pastora inclusive, foi muito clara em dizer que hoje é a ceia da vitória, porque se você está aqui, você é um vencedor. Se você está aqui durante todos esses 2 anos terríveis, Deus escutou a sua oração. Talvez você esteja dizendo: pastor, olha, eu passei por isso, por aquilo, mas você está a Deus, faça isso, levante, Deus, faça isso, levante a sua mão e glorifique ao Senhor. A Bíblia diz no versículo 36 que o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou pela manhã, só havia cadáveres. Ezequias não levantou sua espada. Ezequias não precisou usar o seu exército. Olha, o Deus que ele servia é o mesmo Deus que você serve. Você só precisa confiar e voltar-se para o seu Deus. Mas veja só, segunda parte. Logo após o grande livramento, houve festa. Houve muita festa. O povo se alegrou. O povo, a sua confiança em Deus aumentou. Porque isso faz parte. Quando nós alcançamos de Deus algo, parece que a nossa fé, ela cresce. E isso é natural e normal. Mas após aquilo, no versículo 38, a Bíblia diz que Ezequias ficou doente. Mas não foi simplesmente uma doença. A Bíblia é clara. Uma doença para a morte. Uma ferida nasce nele. Se fosse nos dias de hoje, com certeza seria um câncer maligno.
Porque a Bíblia diz que foi uma doença para a morte. Deixa isto muito claro. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E se tem uma doença hoje, mortal, se chama câncer. Uma doença que por mais que a pessoa trata, muitas vezes ela sucumbe. E exatamente Ezequias tinha esta doença. E essa doença tira de Ezequias a sua alegria. A doença tira de Ezequias, não só dele, mas da sua família e do seu povo, a alegria. Porque quando nós temos alguém na nossa família enfermo e doente, nós não nos alegramos, nós nos entristecemos. Quando nós temos um irmão, uma irmã, alguém próximo a nós, que cultua com nós todos os dias, ela se encontra enferma, todas as vezes que só tocamos no nome dessa pessoa, nós nos entristecemos. Mas deixa eu dizer uma coisa a você, o teu Deus ainda escuta a oração. Pastor, mas por quê? Volte-se para a oração. Irmão que está lá no fundo da galeria, volte-se para a oração. Irmão que está aqui na galeria do meio, volte-se para a oração. Você que está na nave da igreja, você que está na orquestra, você que está na minha retaguarda, volte-se para a oração. Deus ainda responde oração nas crises. Eu visitei muita gente nesse tempo de pandemia. Mas uma das pessoas que me chamou muita atenção foi o pai do Davi. Ele está aqui, Davi? O pai do Davi me chamou muita atenção quando eu o visitei. Ele também ficou 30 e poucos dias na UTI. E eu conversava com o Davi e perguntava assim, irmão, não tem coisa pior do mundo do que você perguntar pela saúde de alguém que está numa UTI. Porque os médicos, quando o ser humano vai para uma UTI, se entuba, as possibilidades são remotas. E muitas vezes eu ligava para o Davi, mandava uma mensagem, eu perguntava para ele pessoalmente, mas com o meu coração extremamente apertado, porque eu tinha preocupação da resposta. Preocupação da resposta. Talvez você passou por isto. Talvez você ficou entubado. Talvez você contraiu a enfermidade. Nós temos pessoas aqui que a família inteira contraiu a enfermidade. E quantas dessas pessoas entrou em desespero, mas a primeira coisa que fez foi, pastor, ora por mim. E nós colocávamos no grupo. E você está aqui hoje glorificando a Deus. Agora veja só. A Bíblia diz que o profeta entra no seu quarto e diz, olha, põe a sua casa em ordem porque você vai morrer e você não vai se recuperar. Pronto. Casa em ordem. Pastor, mas o senhor não falou que o cara já tinha colocado tudo? Estava em ordem. O colocar em ordem aqui não é uma questão mais espiritual. É chamar sua esposa e dizer, olha esposa, o meu sucessor é o filho tal. Olha, eu tenho conta para pagar. Olha, o dinheiro está em tal lugar. Sabia, você passou por isso. Eu, todas as vezes que eu vou viajar, eu chamo minha mulher e falo, filho, olha, o dinheiro está em tal lugar, aqui está o cartão do banco, qualquer coisa, você sabe onde está. Ó, as contas para pagar estão nessa pastinha aqui, tá bom? Mas isso aqui tem que pagar, tá bom? Eu faço isso. Eu aprendi assim. Aqui, colocar a casa em ordem é dizer, ó, o meu sucessor vai ser fulano, porque o profeta falou que eu já era. Talvez você passou por isso e está aqui hoje glorificando a Deus. Talvez você teve parentes e amigos que você estimava e amava e passou por isso, mas hoje estão glorificando ao Senhor. E Ezequias, a Bíblia diz que ele se vira para a parede. Ele se vira para a parede e ele vira o seu rosto para a parede e ele ora. E uma das coisas mais importantes na oração de Ezequias é a sua sinceridade com Deus. Quando você tem sinceridade com Deus e Deus sonda o teu coração, pode ter certeza, você vai alcançar aquilo que você veio buscar no nome de Jesus. Não tem coisa pior do que você querer falar com Deus e você está devendo a Ele.
Quando eu digo devendo a Ele, é a vida no altar com Deus. E Ele diz: Senhor, lembra-te de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. E tenho feito o que tu aprovas. E chorou amargamente. Oh, irmão, que é isto? Que oração sincera, que oração de um homem que vivia em retidão com Deus. Ele fala, lembra-te, Senhor. Ele lembra Deus. Deus sabia, mas é isso que Deus espera de mim. É isso que Deus espera desses homens que estão à minha retaguarda. É isso que Deus espera de você, dirigente e esposa. É isso que Deus espera de você, obreiro, ovelha do Senhor Jesus. É que você faça Deus lembrar-se, sim, que você tem servido a Ele com fidelidade, com devoção sincera, e que você tem feito o que Deus aprova. Oh, irmão, nesta manhã, nesta ceia da vitória, que todos nós tenhamos de verdade esta coragem de se ajoelhar, de dizer: Senhor, lembra-te que eu tenho te servido, Senhor, com fidelidade, com devoção sincera, que eu tenho, Senhor, feito o que o Senhor aprova, irmão. Se você pode fazer isso, levante a sua mão e já glorifique a Deus. Fale com Deus: Senhor, olha, eu tenho até falhado, mas me perdoa hoje, porque eu quero te servir com fidelidade. Eu quero que o Senhor de verdade lembre-se que eu tenho sido devoto a ti somente, e que o Senhor tenha aprovado as minhas atitudes. Louvado seja o nome do Senhor. Ele creu que a oração podia mudar as coisas. Um grande argumento em tempo de crise é uma vida sincera a Deus. Não tem argumento melhor que este. Estão morrendo gente. Tem gente hospitalizada? Tem, mas tem uma coisa. O teu argumento é um só. Eu ando em sinceridade contigo, ó meu Deus. Eu ando em sinceridade. A Bíblia diz que ele estava doente para a morte. Talvez você até foi cometido por esta enfermidade que tem assolado o mundo. Mas você está aqui hoje, nessa noite, glorificando a Deus. Você está aqui nesta noite, nesta manhã hoje, dizendo: Senhor, eu te servi com sinceridade e o Senhor me ouviu. O grande argumento em tempo de crise é uma vida sincera diante de Deus. Que mais? Outro grande argumento: vida de obediência. Porque nesse versículo 3 ele diz, lemos isto: tenho feito o que o Senhor aprova. Olha só. Numa outra versão diz, sempre fiz aquilo que o Senhor queria que eu fizesse. Oh, irmão, que oração tremenda. Não tem crise que vai bater na tua porta. E se ela bater, como bateu na casa de Ezequias, você vai passar por cima no nome de Jesus. Ele termina dizendo, o texto termina dizendo, chorou muito. Embora fosse um rei, ele não segura suas lágrimas e nem deixou de se humilhar diante de Deus. Deus mandou o profeta Isaías voltar e dizer, ouvi as suas orações e as suas lágrimas. E a minha pergunta nesta manhã, para fechar esta mensagem é, quanto tempo faz que você não chora aos pés do Senhor Jesus? Quanto tempo faz que não escorre uma lágrima dos seus olhos? Ah, pastor, eu não sou emotivo. Ah, pastor, eu sou durão. Ah, é, irmão, você é durão. Deixa eu dizer uma coisa. As nossas lágrimas mexem com o coração de Deus. Quando são lágrimas sinceras, elas mexem com o coração de Deus. Deus conhece as minhas lágrimas. Deus conhece as tuas lágrimas. Então deixa eu te dar um conselho aqui nesta manhã, como pastor deste campo de trabalho. Volte-se para Deus. Eu não sei, eu sou assim, talvez você não seja assim. Mas quando alguém me faz um favor, eu normalmente agradeço. Não importa o favor. E quando eu agradeço, eu me emotivo muito por aquilo que a pessoa fez. Essa semana,
A pastora Elaine deu um presente para uma pessoa e eu estava me preparando para vir para a igreja, era depois do almoço, ou à tarde, digo, nós tínhamos algumas reuniões à tarde, e eu escutei a pessoa agradecendo a ela, e eu falei, puxa, que bacana, que agradecimento, sabe, a pessoa só faltou de verdade chorar, por uma coisa simples que a pastora fez. E eu estava naquele momento meditando exatamente nessa palavra. Então deixa eu dizer uma coisa a você. Deus, Ele quer que cumpra em você o versículo 61, capítulo 61, versículo 7 de Isaías. Em lugar da vossa vergonha terá dupla honra. Em lugar da afronta exultarei na vossa parte. Por isso, na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. O tema da nossa igreja este ano é exatamente isto. Exatamente isto. Dobro. Mas volte-se, busque a Deus em oração, chore, entregue a tua vida e diz, Senhor, olha, nós passamos por uma grande crise mundial, não me atingiu. Olha, ela entrou na minha casa, alguns foram feridos, mas passaram por cima, como Ezequias passou. É tempo de nós olharmos para este ano que se finda e dizer, Senhor, eu te louvo, eu te glorifico, porque ela chegou no mundo, até entrou na minha casa, mas o Senhor me deu vitória. Baixe a sua cabeça, eu quero orar com você agora. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer a Deus pela ceia da vitória. Eu quero te agradecer a Deus porque o mundo foi acometido, Senhor, pela pandemia, uma das mais mortais que o mundo já experimentou. Alguns dos teus filhos que aqui estão, como o rei Ezequias, recebeu em sua casa, Senhor, a enfermidade, mas ele venceu a enfermidade, com choro e com lágrima, e com sinceridade de coração. Deus, que nesta noite a igreja reunida aqui, possa ser grata a Ti, e entender, ó Deus, que nós somos mais do que vencedores. Amém.